Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Nós estamos aí estudando Mishlei e agora nós chegamos numa parte profundamente preciosa, como todas, na verdade, desse livro. Nada é desprezível, mas eu fico impactada, queridos, porque para ensinar a gente tem que rever, não é verdade? E aí verdades absolutas do Eterno, elas são reveladas para a gente continuamente num crescente, que o Eterno dirija você em entendimento, para que você possa receber tudo que o Eterno tem oculto nesse livro tão maravilhoso. Olha só, a gente parou aí, Mishlei 2, não é? E aí vamos voltar do 7 em diante. Ele guarda a sabedoria para os íntegros e é um escudo para aqueles que caminham em integridade, para manter as trilhas da justiça e guardar o caminho dos seus devotos. Esse versículo 8, queridos, ele é tão importante, tão precioso, não é verdade? Os íntegros, eles são os que mantêm as trilhas da justiça nessa terra, queridos, não é? Quando você age com integridade, você vai ajustar as equações, e é interessante usar o termo trilhas da justiça, não é? Por quê, amados? Porque é como se nós fôssemos desbravadores, não é? Sabe mochileiro? O mochileiro não vai pegando na trilha. A trilha não é aquele lugar que ninguém quase anda. Não é verdade, queridos? A trilha não é um lugar não é uma avenida, não é uma autoestrada. A trilha é algo que foi construído a pés, ou seja, não é um lugar onde muitas pessoas andem, queridos, não é? E nós estamos chamados pelo Eterno, fomos chamados, estamos sendo chamados para que nós possamos manter essas trilhas da justiça. Ou seja, se ninguém passar por essa trilha, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser completamente encoberta, não é? Pelas plantas, pelas árvores. Então, essas trilhas da justiça, elas fazem com que a vontade do Pai seja mostrada para as pessoas que a Ele prestam ao serviço, a Ele prestam a sua devoção, não é? Queridos, também são os justos, essas pessoas que seguem a trilha da justiça, que são desbravadores nessa floresta, desse caos que nós vivemos, não é verdade? O mundo está em caos, mas são esses também responsáveis por trazer, lamentavelmente, as pragas, não é? Trazer os desígnios do Eterno. Se você lembrar de Moshe e Aron, você vai lembrar que eles foram também agentes, eles como íntegros, foi por meio deles que o Eterno pôde trazer as suas pragas, não é? Na verdade, sobre Mitzrayim, sobre o Egito. É importante que você tenha entendimento de que nós vamos ser agentes da justiça também do Eterno sobre a terra. Essa parte é uma parte que as pessoas não gostam muito, não é? Manter essa trilha é guardar tudo que o Eterno tem para a gente. E se você caminhar nessa trilha, você vai deixar o caminho aberto para os devotos também. Aqueles que olham para você e falam, puxa, é possível trilhar esse caminho. Por isso a palavra é trilha, é um caminho seleto, é um caminho separado para que nós possamos caminhar. Só a Torá, queridos, pode nos ajudar a termos os parâmetros onde nós podemos andar. Ela foi nos dada e muito pouco entendimento se tem da Torá. Há pessoas que leem a Torá e falam, olha, o Eterno, ele era a favor da escravidão. Olha, o Eterno era a favor da mulher ser um objeto de consumo. Olha, o Eterno era... Queridos, pelo amor de Hashem, você não pode confundir a Torá com os conceitos que foram apreciados para um período onde as pessoas vieram em completa escravidão, com conceitos mentais extremamente complexos. Queridos, nós hoje, amados, por exemplo, chegando para nós e falando essas coisas que eu estou ensinando a vocês hoje,
Vocês entendem de boa mente, mas imagine alguém que está chegando agora, alguém que não tem conhecimento do sagrado, não tem conhecimento das coisas santas. É muito complexo lidar com este quesito na sua própria vida. Se alguém me apresentasse essas verdades da maneira que hoje eu estou apresentando a vocês, há alguns anos atrás, eu ia ficar com muito medo, queridos. Como que pode? Tudo que eu aprendi, tudo que por décadas estava dentro de mim, estava errado. Abrir mão, queridos, abrir mão daquilo que nos foi outorgado e que nós recebemos mentalmente é muito complexo. É muito complexo. Por isso nós precisamos continuamente estar na trilha da justiça, na trilha da Mishpat, na trilha daquilo que o Eterno tem para a nossa vida e o nosso entendimento. Versículo 9 do capítulo 2. Então você entenderá a retidão e a justiça e a equidade, toda boa trilha sinuosa. O Eterno coloca essa trilha para a gente. Vou até pegar aqui como é que está na sua tradução convencional. Realmente é um presente poder ler dessa maneira, né, dentro da mesma maneira que está a tradução nos livros hebraicos, não é? Na tradução convencional, na Revista Atualizada de Almeida, versículo 7 está assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham e na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Mas é impressionante como fica difícil a compreensão, porque no hebraico está toda boa trilha sinuosa. Toda boa trilha sinuosa. Você sabe o que é uma trilha sinuosa, queridos? Vocês têm noção do que é essa palavra? Ou seja, a trilha é muito boa. A trilha, na verdade, é boa, não é? Mas sinuosa, queridos, não é? Vou até pegar dicionário aqui para ver a tradução. Como é que vai estar para você? Olha só. Que faz muitas curvas. Recurvado. Por exemplo, curso sinuoso do Rio Tietê, não é? Ou seja, é uma trilha difícil de caminhar. É uma trilha que vai trazer para você dificuldades, por exemplo. Depois de uma curva vem o quê? O caminho do Eterno, embora plano, ele é sinuoso. Você tem de ir até a curva e quando chegar na curva ele te conta qual é o próximo passo. Só ali você vai poder ver o que vem depois, não é? Mas somente andando nesse caminho é que eu vou poder entender o que é a retidão, a justiça e a equidade. Por quê, amados do meu coração? Porque somente a prática dessas coisas me ensinarão como fazer. Vamos lá, vamos desfazer o nó. Desfazendo o nó. Você vai lá numa autoescola, tudo bem, queridos? Você vai na autoescola e você vai aprender a dirigir, não é? Normalmente é assim, mas tem pessoas aí que os parentes ensinam, o marido ensina, não é? Tem pessoas aí que vão aprender a dirigir de outra maneira, não é verdade? Então aí, seja quem for, algum dia pegou um veículo ou que você hoje já esteja dirigindo, em nome de Yeshua, não é? Mas pegou o veículo e quando pegou aquele veículo para dirigir, ficou apavorado, assustado, não sabia o procedimento, não sabia como pisar na embreagem, então ali travou tudo ali, o carro morreu, não é? Morreu não, desmaiou, né? Porque ligou de novo, ele volta, então só tinha desmaiado, como diz o meu menino, não é? Então, queridos, é importante ter entendimento de que você pode estar ali aprendendo a direção, mas efetivamente você só vai saber dirigir quando você estiver sozinho dentro do veículo, lidando com pessoas ao seu redor, entrando na tua frente, dando buzinada atrás de você, não é? Você parando numa ladeira, como eu parava lá para ir para a USP, para a faculdade, e ali o carro sempre ficava, era o primeiro daquela ladeira terrível que eu tinha de enfrentar para poder aprender a dirigir. O carro sempre morria porque todo mundo ficava buzinando, eu ficava desesperada, não sabia o que fazer. Então, amados do meu coração,
O caminho do conhecimento e entendimento da retidão, justiça e equidade somente será possível quando eu estiver dirigindo a minha vida, sem acompanhamento de alguém ali que está me ensinando nas autoescolas, não é verdade? Ou alguém que me acompanha na direção. Mas eu só vou saber dirigir quando eu colocar em prática aquilo na minha vida, pessoalmente, aonde ninguém me vê, exceto o Eterno. É importante que você tenha esse entendimento, não é? A pôr em prática aquilo que você aprende é muito mais complexo do que aprender. Vou repetir. Colocar em prática aquilo que você aprende é muito mais complexo do que você aprender. Tá bom? Então, a prática de tudo que nós fazemos é bastante complexa. E aí não tem jeito. Você vai tomar a retidão como sendo as marchas, não é, do carro. Eu vou alterar a minha marcha pela retidão. Eu vou ser correta, eu vou andar nos limites, eu vou respeitar os padrões. Eu vou praticar justiça, mishpata, ou seja, eu não vou agir de modo injusto, eu não vou revidar o mal, eu não vou fazer aquilo que não se convém a um motorista, não é? E equidade, eu serei correta nos meus julgamentos, somente quando eu estiver habilitada para exercê-los, não é? Então, queridos, essa trilha é uma trilha sinuosa, o Eterno já falou para a gente, é uma trilha que é um caminho extremamente estreito, foi feito a pés. Trilha é um caminho feito a pés. Não adianta querer passar de carro lá, não é? Trilha é um caminho feito a pés e ela é sinuosa. Ela tem excesso de curvas e nós temos de caminhar nelas dessa maneira. Tá bom, amados do meu coração? A sabedoria, o discernimento, o conhecimento do Eterno para a gente deve também vir sobre nós na prática desse caminho da retidão e da justiça. Isso são as próprias leis que são exercidas sobre nós socialmente. Nós temos de aplicar essas questões nas relações humanas que nós temos, nas relações sociais, nas relações que nós temos também como cidadãos, ou seja, nossa retidão deve ser reconhecida inclusive entre aqueles que não creem no nome do Eterno. Isso se refere ao nosso comportamento e nós não podemos ser flexíveis com o pecado, mas nós temos de ser flexíveis com as vidas. Além da mera letra da lei, por exemplo, desta terra, deste mundo, existe a lei do Eterno. E essa lei é infalível, essa lei ela não tem fim, não é? Nós temos de colocar em métrica aquilo que o Eterno fala para a gente. Então, por exemplo, eu posso ter uma lei social que ela tem de ser flexível para mim. Por exemplo, leis que sejam aprovadas e que o Eterno não as aprove, eu não posso fazer parte. Eu não posso fazer parte disso. No tocante à lei de Hashem, eu tenho de ser inflexível. Porém, no tocante a esta estrutura social, a minha flexibilidade, ela ocorre quando eu tenho de compreender as pessoas que acabaram aceitando coisas que o Eterno não deseja sobre elas, porque elas não conhecem a sua vontade, não é? Para que eu não me torne uma juíza, eu não me torne uma pessoa que exerce julgamento sobre a vida de pessoas que não sabem nem qual é a mão direita nem a esquerda, exatamente como aconteceu com a pregação de Jonas, de Yoná, quando ele foi para Nínive. O Eterno falou, essas pessoas não sabem nem qual é a mão direita, nem qual é a mão esquerda. Como é que você vai querer apresentar os meus preceitos, meus conceitos e que elas exerçam a equidade se elas nem sabem quem eu sou, não é? E sem saber quem ele era, elas o temeram, rasgaram suas vestes e o seu coração em arrependimento diante de uma pregação de que em 40 dias aquela cidade seria destruída, não é? Essa reta que nós temos na nossa mente, que é o caminho do Eterno, e que ela é sinuosa, ou seja, é um caminho plano, porém cheio de curvas, mas nós gostamos de um caminho que não tenha curvas, nós não gostamos de fazer conversões, queridos, não é? E essa sinuosidade desse caminho que o Eterno tem para nós é sempre para nos desafiar para o novo, para nos aproximarmos dele
como se nós girássemos continuamente, nós tivéssemos que mover o nosso corpo num movimento de giro para nos adaptar ao caminho. Não é o caminho que vai se adaptar a nós, somos nós que temos de nos adaptar a essa trilha. Então, queridos, todas as vezes que o Eterno nos leva para mais próximo dele, que é onde essa trilha está nos levando, nosso corpo vai levar a um exercício de flexibilidade, de curvatura, de termos de nos mover de um modo diferenciado. E nós não gostamos disso, nós gostamos de caminhos completamente planos. E é importante que nós temos de chegar a essa estabilidade novamente quando ele move as nossas vidas nessas curvas sinuosas, não é? Nós vamos lidar nesse caminho ao nosso redor com a crueldade, com o orgulho de pessoas que vão querer mover a nossa equação para que nós saiamos da trilha, queridos, não é? O Eterno nunca nos chamou nos dizendo que todos nos aceitariam, que nós teríamos um caminho nessa terra sem nenhum tipo de opressão. Não é verdade, ele nunca falou isso para a gente, mas ele falou que quando nós clamássemos por socorro, ele viria e nos socorreria, não é? É importante que você tenha entendimento que nós vamos ter de saber lidar com pessoas que agem com perversidade, com pessoas que não vão ter o respeito por nossas vidas, mas nós temos de empenhar respeito pela vida de todas as pessoas. Essas sinuosidades são aquelas que eu e você não gostamos de enfrentar, mas elas fazem parte dessa trilha sinuosa. É importante que você tenha esse entendimento. Versículo 10. Pois a sabedoria penetrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Esse penetrar, queridos, é como se você entrasse dentro de uma piscina com uma temperatura adequada, e você sentisse aquela água penetrando nos seus cabelos, penetrando na sua pele, hidratando o seu corpo. Há uma troca ali de fluidos, na verdade, não é? Nós temos uma adaptação com relação à água, e é muito interessante isso quando a sabedoria penetra, porque quando a sabedoria penetra dentro do nosso coração, não há um esforço. É como se você de repente sabe. Eu não compreendo, mas eu sei. Eu não sei como eu sei. Você não vai saber explicar para os outros como eles podem receber essa sabedoria. Mas você sabe do seu espírito que você a tem. Embora você não consiga mostrar isso para as outras pessoas como fazer. Você apenas vai poder mostrar para as pessoas a trilha. Não tem como você mostrar para ela as experiências que você tem com o Eterno. É muito interessante isso, queridos, porque a sua intimidade com o Eterno, por exemplo, eu posso chegar para vocês e falar: olha, queridos, eu tenho um relacionamento com meu marido que eu nunca ouvi falar, não é? Nós temos uma cumplicidade desde a nossa amizade, a nossa intimidade, o nosso companheirismo, o carinho que nós temos um pelo outro. Mas, queridos, eu posso falar para você, você não tem noção do que eu vivo. Não tem noção do que eu vivo. Porque assim, amados, se alguém me contasse algo como eu estou te dizendo, eu não tinha parâmetros antes de viver sobre isso. Então é que nem você assistiu aquele filme que você se emociona, não é? E eu vou contar para vocês algo muito importante da minha vida. Toda criança, ela ouviu contos de fadas, não é verdade? Lamentavelmente, eu sinto muito, mas é verdade. Toda criança ouviu contos das fadas, e é verdade, não estou mentindo não, é verdade, né? Então a história lá da princesa que encontra o seu príncipe, e na minha mente, aquele viveram felizes para sempre nunca acontecia. Eu começava a ver depois, nasceram os filhos, eles começaram a brigar, depois se divorciaram. Queridos, desde pequenininha, no negócio não batia, não é? Eu não tinha parâmetro para lidar com aquelas histórias. Elas vinham para mim, eu achava fantástico, não é? Mas eu via o depois, sempre eu ficava fazendo filme com o depois das histórias. Eu achava sempre que não terminava ali. Ali não pode ser o fim, porque a minha vida, a minha realidade era tão amarga como criança,
que eu não conseguia entender como é que alguém podia ser feliz para sempre. Olha só, eu vi as outras pessoas, elas viviam um inferno, queridos. Eu tinha conhecimento do que acontecia com a minha família, eu via divórcios, eu via traições, eu via espancamentos, eu falava, não é possível, não é? Essa historinha aqui, se tem alguma base de realidade, não é possível que eles viveram felizes para sempre, porque isso não existe, não é? E talvez por isso seja um conto imaginário. Eu era uma criança, queridos, e eu pensava dessa maneira. É terrível, mas é verdade, não é? Então, o que ocorre hoje, quando eu apresento para você um casamento segundo a vontade de Hashem? Eu posso mostrar para você, por exemplo, meu marido não foi minha escolha. Foi escolha do Eterno. Talvez eu não escolhesse. Lamentavelmente, eu não tenho inteligência, sensibilidade para poder escolher um homem como meu marido, não é? Porque as maiores riquezas que meu marido possui não podem ser vistas. Hoje eu as conheço, mas antes de eu conviver com ele, eu não tinha a menor chance de conhecer a integridade dele, de compreender que esse homem não é uma pessoa natural, não é uma pessoa que vive segundo os ditames deste mundo, não é? Eu não tinha compreensão disso e nem tinha habilidade para confiar. Eu não tinha habilidade para confiar. É importante que você tenha esse entendimento. Mas eu tinha uma habilidade de ouvir. E ouvir a Hashem é diferente de obedecer, não é? Então, eu ouvi o que o Eterno disse para mim sobre ele, porém eu não tinha capacidade de ver, constatar. O que eu vivo hoje, eu nem sonhava. Eu jamais, queridos, imaginei que a gente pudesse viver uma vida dessa nesse mundo, não é? Era que nem os meus contos de fadas, não é? Essas coisas são contos da carochinha, ninguém vai conseguir viver isso daí. E de repente, não é? Que não foi tão de repente assim, hoje o Eterno me trouxe para poder acordar de manhã, exaltar o nome dele, porque eu consegui, na minha falta de entendimento, obedecê-lo. Na minha falta de entendimento, eu consegui obedecê-lo. E só eu fui beneficiada por isso, não é verdade? Então, queridos, esse penetrar dessa sabedoria é como eu falar para você o tipo de casamento que eu vivo. Eu posso falar para você, mas você não vai poder viver, porque eu estou imersa nessa bondade, eu estou imersa nessa sabedoria que era completamente alheia aos meus sentidos, mas eu confiei naquilo que o Eterno mandou eu fazer, e nisso há sabedoria. Todas as vezes que você tomar a decisão de obedecer o que o Eterno manda você fazer, você vai poder imergir na sabedoria que provém dele. E aí você vai provar dela. É muito interessante isso. Eu digo que quando eu estou imersa nessa sabedoria, para mim eu estou imersa dentro da Ruach HaKodesh, porque ela foi otorgada pelo Mashiach Yeshua, que é a sabedoria, não é? Mas assim, essas propriedades do que eu desfruto não provém de mim, queridos. Não provém de mim porque eu não tinha olhos para ver, ouvidos para ouvir, eu não tinha entendimento para compreender, mas eu podia obedecer. Eu podia obedecer aquilo que alguém que é o detentor dessa sabedoria, que é o Pai, o autor dessa sabedoria, tinha para a minha vida. E assim você, todas as vezes que você escolher obedecer, você vai conseguir, dentro dessa trilha sinuosa, se aproximar e então chegar aqui, nesse versículo. Pois a sabedoria penetrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Ou seja, a sabedoria penetrou no meu coração e eu tive o conhecimento de tudo que o Eterno tinha para a minha vida, que somente foi possível porque essa sabedoria me ensinou a obedecer. Deu para vocês entenderem, queridos? Então, não é simples, não é verdade? Esse é o balanceamento que o Eterno tem para nós. Diante desse caminho sinuoso, nós temos de conseguir ter um comportamento adequado, de modo a podermos receber esse entendimento nas nossas vidas, da observação da vontade do Eterno. Somente assim nós podemos ser imersos na sabedoria e ela então produzirá em nós o conhecimento de tudo que o Eterno tinha para as nossas vidas. Eu costumo sempre lembrar vocês, não é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam.
E eu vivo isso. Eu nunca sonhei na minha vida ser possível viver o tipo de relacionamento que eu tenho ao lado do meu esposo. Ver o tipo de relacionamento que nós temos dentro da Beit Sar Shalom. Ver o tipo de relação que nós temos em amor da parte do Eterno. Sem nenhuma hipocrisia, viu, queridos? É importante vocês entenderem que nós caminhamos ao lado de pessoas com qualidades negativas neles mesmos, não é? Não ocasionalmente eles vão se interseccionar com as nossas vidas. Porém, queridos, nós temos de saber lidar com todas as intersecções que ocorrem e que querem atravessar no meio do nosso caminho sinuoso. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. É importante que nós tenhamos esse entendimento, que a sabedoria vai penetrar na nossa vida, na nossa alma, por ela mesma. É inerente à nossa vontade. Quando nós damos ocasião ao Eterno, Ele vai penetrar e trazer para a gente, então, o conhecimento que é agradável para nossas almas. Uma pessoa não aprecia a doçura e o prazer da Torá quando ela não tem a Torá em si mesma, não se esforça para tomar conhecimento do seu conteúdo. Ela só vai compreender, por meio de muito esforço, o que a Torá realmente é. E a Torá então penetra no nosso coração por si mesma. São revelações que procedem do trono de Hashem. E só então nós podemos nos deleitar naquilo que a Torá diz para nossas vidas. Esse conhecimento ele é duplo. Ele é aqui na terra, mas ele também é espiritual. Toda pessoa que se dedica à compreensão da Torá por ela mesma, sem a maldade que o exercício das nossas habilidades, queridos, todos nós que passamos por algum tipo de traição, decepção, que fomos difamados, que fomos rejeitados, todos nós trazemos uma armadilha no nosso coração que chama-se desconfiança. Desconfiança é o quê? Se confiança é confiar, a desconfiança, eu tiro a confiança, não é? Então nós podemos fazer isso com pessoas, mas lamentavelmente nós podemos fazer isso com a pessoa de Hashem. Lamentavelmente nós podemos nos colocar numa condição de duvidar do próprio Eterno, comparando-o com as pessoas que nos fizeram mal. Então que o Eterno possa conduzir a sua vida na sua bondade, na sua benignidade, para que você possa permitir a sabedoria entrar aí no seu coração de um modo pleno, em nome de Yeshua. Que possa o Eterno falar fortemente ao seu coração e possa você conhecer tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Eu oro por isso. Eu e meu marido, nós oramos por isso todos os dias. Tá bom, meus queridos? Esse curso fala muito forte ao meu coração. É tão profundo os pensamentos de Hashem, não é? Para você que lê lá o Salmo, e Melech Davi fala, quão profundos são os seus pensamentos. E você hoje está tendo a oportunidade de conhecer os pensamentos de Hashem. Isso não é lindo, queridos? Isso é lindo demais, lindo demais. Que o Eterno conduza as nossas vidas em toda a verdade, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Ai, ai, queridos meus, vamos lá. Olha, daqui a pouquinho o Orosh Caio Carvalho vai estar aqui com vocês. Eu quero pedir orações sobre o Orosh Caio. Ele teve a perda do avô, o velório, acredito, o enterro foi hoje pela manhã, não é? Então lembremos dessa família que nós já estávamos nos preparando para esse momento. Vamos cobrir nosso querido Orosh Caio diante dessas adversidades em nome de Yeshua. Eu quero pedir orações também a vocês. Na próxima semana nós estaremos em Belo Horizonte, não é? Então, queridos, nós vamos ter um prejuízo do programa na terça e quarta-feira que vem. Nós vamos ter aqui uma reprise porque não estaremos em São Paulo. Peço 1 milhão de perdões a vocês. Vou procurar fazer o meu melhor para que a gente pelo menos não tenha prejuízo do curso de Mishlei na terça-feira. Vou ver se eu consigo, queridos, eu não vou me comprometer com isso. Se eu consigo colocar esse estudo na terça-feira, fazer a gravação, não vou dizer a vocês que eu consiga, porque domingo agora
nós temos o Dia dos Pais, não é verdade, queridos? E aí o que acontece? Nós guardamos essa data? Não guardamos essa data. Mas os nossos pais, queridos, os nossos pais não têm entendimento. Lembra dos trilhos que entram no meio da nossa equação, da nossa trilha sinuosa, não é? E aí nós temos de saber lidar com essas pessoas. Do contrário, queridos, eles não vão se sentir amados, queridos. Eles vão sentir como se nós fôssemos pessoas que os desprezam, e nós não podemos fazer isso, amados, não é? A sociedade, essa é a lei social, lembra que nós lemos aí hoje? A lei social, ela vai dizer que essa é uma expressão de amor, queridos. E como você lida com isso, não é? Então, no próximo domingo, nós vamos ter de visitar os nossos pais por causa disso. Não, meu pai biológico, ele já é falecido, mas eu tenho o pai do meu esposo como um pai, não é verdade? Então eu tenho de respeitar que para ele essa data é importante. Você aí que tem o seu pai cuja data é importante, você não tome uma ação sem equidade, não é? Porque como você pode violar a mente de uma pessoa? Como é que você vai violar a mente de uma pessoa de mais de 70 anos de idade? Como é que ele vai entender, não é, que durante toda a sua vida você deu atenção a isso e de repente agora você não dá mais? Vai entender que você não o ama, ou que você se tornou um fanático religioso, que é pior ainda do que dizer que não ama, né? Que aí vai achar que você é um doido de pedra, não é? Então nós temos de ter sabedoria e discernimento para lidarmos com todas as equações ao nosso redor. Vamos orar? Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos elevar a vida do Rosh Caio, a vida da família enlutada. Entra com o teu consolo, porque tu és, ó grande Pai, aquele que outorgou a nós o teu consolador, Aruach HaKodesh. Ajuda-nos, ensina-nos e detém em nós, ó Pai, o poder de abençoar, para que nós continuamente zelemos pelas vidas. Apresento também a vida do Rosh Daniel nessa viagem, leva-o e traga-o em segurança, todos os homens ali naquele trabalho árduo, Pai, trabalho que se torna bastante extensivo para as nossas vidas. Entra com a tua provisão naquele lugar, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Colocamos também diante de ti, bondoso de Israel, que o Senhor venha, Pai, venha sobre nós, para que tenhamos entendimento de que estamos numa trilha, Pai. Nós não estamos numa estrada asfaltada, como o Mágico de Oz, não é? Com pedras de ouro. Isso sim é o que tem para o caminho daquele que não teme do teu nome, que vai encontrar no final alguém que não espera. Mas nós, Pai, trilhamos uma trilha de pedra, uma trilha de chão, uma trilha sinuosa, uma trilha onde Mashiach e Yeshua trilhou, abriu o caminho para a gente, se tornou o próprio caminho. E nós precisamos passar por onde ele passou, para que nós cheguemos aonde ele está. Nos ajude a termos esse entendimento, Pai. Um homem trilhou esse caminho, e esse homem está aí diante do Senhor à sua destra. Ajuda-nos a fazer o mesmo, Pai. Nós não precisamos inventar a roda. Nós podemos trilhar por um caminho que já foi desbravado, aonde Mashiach se tornou um caminho vivo, porque este caminho está repleto do seu sangue. Pai, nós não estamos correndo atrás de pedaços de pão e nem de pedras deixados pelo caminho. Nós estamos seguindo manchas de sangue, numa estrada que foi aberta por pés que se feriram para abrir, com braços que foram feridos para abrir esse caminho. E Ele mesmo é o nosso caminho. Nos ajuda a caminharmos nele. E assim nós não seremos confundidos e nem abalados, seja qual for a situação. Visita cada um daqueles que nos ouvem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.